Vamos falar do Cruzeiro nesse início de Brasileirão. Quarto colocado, 16 pontos em 8 jogos, 5 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Invicto em casa e melhor mandante do brasileiro. Esse começo de Série A do Cruzeiro é animador. Igualou a um ano importante da história do clube. Foi o de 2014, o do bicampeonato consecutivo do torneio nacional. Naquela ocasião, o time celeste tinha exatamente o mesmo desempenho nas 8 primeiras rodadas da Série A. A diferença é que em 2014 a Raposa já era líder. Na atual temporada, o Cruzeiro está a 3 pontos do primeiro colocado, o Palmeiras. A fase no Brasileiro é tão boa que o time encerrou um longo jejum de mais de 3 meses sem vencer como visitante em 2025. A última vez foi contra o Itabirito, no Independência, pelo campeonato estadual. Aliás, a última derrota este ano foi no dia 24 de abril, para o Palestino pela Copa Sul-Americana. Quando cheguei em fevereiro, tinha-vos dito que a intensidade tinha que aumentar em termos do jogo. Trabalhamos durante um mês para que essa intensidade fosse possível dentro de campo, que não é só pedir intensidade, temos que também trabalhar. Fizemos isso, tentámos depois encontrar as peças para uma estratégia e aos poucos e poucos fomos corrigindo com jogadores que adaptam-se melhor à estratégia. Não é uma questão às vezes de qualidade, é adaptação à estratégia. Há jogadores com certeza que estão aqui que não estão a jogar, que têm muita qualidade, mas em termos de estratégias eu tenho que optar por outros. E se tem uma turma que aprendeu direitinho o que o treinador quer, é a do ataque. O Cruzeiro é o segundo time que mais fez gols na Série A. Foram 13 e perde só para o Flamengo. Depois vai aparecendo a qualidade dos jogadores. Com certeza que esses 2 jogadores fizeram um gol hoje, estiveram muito bem. A missão agora é manter a boa fase. Os 3 próximos jogos pelo Brasileiro não são nada fáceis. Domingo tem o clássico contra o Atlético no Mineirão. Depois encara o Fortaleza fora de casa. E na sequência, o atual líder, o Palmeiras, no Gigante da Pampulha. Para quem sonha alto e quer seguir brigando pela ponta, duelos que podem confirmar a ascensão do Cruzeiro. Entendemos também que a gente tem que ter regularidade. A gente não, por mais que a gente fez um grande jogo hoje, próximo jogo tem que ter regularidade em seguida. Acho que a gente quer brigar na parte de cima. Hoje nós estamos 4º na tabela do Brasileiro. A gente tem que ter regularidade, tem que ter compromisso e eu acho que isso, na adversidade, a gente conseguiu evoluir e crescer assim. Não teve uma entrevista do Jardim sequer que ele foi incoerente com aquilo que ele demonstrou dentro de campo e com o seu planejamento. Ele rodou o elenco, ele testou jogadores, ele deu oportunidades, ele viu com quem ele pode contar e entendeu a posição de cada um dentro deste elenco. Voltou a faixa de braçadeira de capitão para o Lucas Silva, que eu sempre falava aqui que merecia oportunidade, deu mais oportunidades para o Caio Jorge e encontrou o time ideal e a forma de jogar. Se vai bater campeão ou não, o nosso desejo é que bata campeão brasileiro. Aí, meu amigo, a gente não sabe. Mas o interessante é a simbiose entre torcida e time, a torcida se sentindo representada por esse time do Jardim. E isso já voltou porque o time tá jogando demais. Coerente, gente, é o Francis e o que a rejuvenesce não só garante, como faz. Amigo, destacava que o Leleu tinha Libertadores, ele não, mas depois que saiu do Cruzeiro ele conseguiu, né? Que ele não ia para a seleção, que todo mundo ia, menos ele. Mas vamos pegar então o 6-1 que ele mostrou. O Fábio pipocou nesse jogo, gente. O Fábio tomou um amarelo contra o Ceará lá para sair desse jogo. Então, pipocou. Você tá aí destacando um jogo que o Rafael teve peito para encarar e você não. Mas, desse jogo em diante, o Cruzeiro ganhou só um jogo com o mandante em Campeonato Brasileiro contra o Galo. Com o Galo reserva. Então, pode você pegar a torcida do Cruzeiro a esse jogo, porque vai mais um recorte, Igão. Depois desse jogo, só uma vitória como mandante brasileiro com o Galo reserva. Tá bom. Depois desse jogo aí, o Cruzeiro faturou... Foram 2 campeonatos brasileiros e 2 Copas do Brasil, né? Com o Fábio. O Atlético até ganhou algumas coisinhas em 2021, olhou pra cima e falou assim, ó... Caraca, é uma montanha pra alcançar o Cruzeiro ainda, velho.
Nossa, quando os caras falam que é grande, os caras são gigantes, irmão. Não dá pra alcançar, não, velho. Não dá pra alcançar. É sobre isso, velho. Vamos. É semana de clássico e você já percebeu que sempre que eu falo de Atlético e Cruzeiro, aí o Gão, pô, tem que destacar mesmo o Gão. Ganhou do Grêmio, ganhou do Flamengo, mas em semana de clássico eu falo, eles tremem pro Galo. E o Galo tem que sair dessa discussão. Dos brasileiros que nós enfrentamos das Copas do Brasil que ele me encarou, né? Ele ganhou uma Copa do Brasil sobre mim, mas brasileiro que você estava, eu ganhei 3. Logo, você não tem peito pra falar sobre o Cruzeiro em competições diretas. Porque você pede pra Grêmio, pra Flamengo, pede campeonato pra Cruzeiro e por aí vai, irmão. Aproveitar e pedir sugestões de apostas para o Clássico. Mas antes, é claro que tanto o Cruzeiro quanto o Atlético têm compromisso pela Sul-Americana. E é sobre o compromisso do Cruzeiro, que é amanhã. O Vitor Moreira já está aí. Essa é a classificação do Cruzeiro. Já está fora da Copa Sul-Americana, mas precisa ainda desses jogos aí, né, Vitinho? E amanhã tem mais um. É isso aí, Bel. Bom dia a você, bancada democrática, quem acompanha o Alterosa Esporte. O Cruzeiro folgou, né, depois da goleada contra o Sport lá no Recife e hoje encerrou a preparação logo pela manhã para esse jogo contra o Palestino aqui no Mineirão pela Copa Sul-Americana. Lembrando que o técnico Leonardo Jardim vai mandar o time todo reserva, né, aqueles jogadores considerados reservas, até também para dar minutagem a esses jogadores, como Kaique Kenji, Lautaro, Bolassi. Esses jogadores devem ganhar mais uma chance amanhã contra a equipe chilena. Em relação à classificação, para o Cruzeiro esse jogo não vale muita coisa, né? Já não tem mais chances de chegar às oitavas, também aos playoffs, mas o torcedor pode se perguntar, o que está valendo então? Vale, claro, melhorar a imagem nessa Copa Sul-Americana e também uma grana extra no cofre do clube. Então, podemos colocar aí, se o Cruzeiro vence amanhã a equipe do Palestino, é um pagamento, né, que a Conmebol faz na fase de grupos da Copa Sul-Americana, mais ou menos R$653 mil. Então, uma graninha extra é sempre bem-vinda, né? É uma grana que hoje em dia, na realidade do futebol, não faz nem cócegas, na verdade, no cofre, né? Já chega com você praticamente pagando o salário de um jogador, né? Já na nossa, né, Gão? Na nossa realidade isso aí ia fazer uma diferença, meu. Nossa senhora, você não faz ideia. Mas é bom, o torcedor vai para esse jogo, vai conferir lá, vamos ver o Kaique Kenji em campo. Espero também que dê oportunidade para uma garotada da base que está precisando. Provavelmente, muitos meninos serão usados nesse jogo aí. E é um jogo para o torcedor cruzeirense ir para curtir, levar a família, tranquilo, tá sossegado, tá embalado no Campeonato Brasileiro. Mas é um jogo que realmente foi aquilo que o Vitinho falou, para dar essa minutagem para essa garotada que vai conseguir, de repente, um espaço para mostrar, de repente, para o Leonardo Jardim as coisas que eles podem entregar para esse time. E daqui a pouco o Vitor Moreira ele volta com mais informações direto do Mineirão, palco da partida do Cruzeiro de amanhã. Ronaldo Luiz, tô vendo que você tá com a amarelinha aí, é do Coelho, mas tá com a amarelinha. E ainda não ouvi a sua opinião sobre o anúncio do Ancelotti pela seleção. Curtiu? Eu estou com a amarelinha aqui porque o América, na verdade, é uma grande seleção. Haja visto grandes jogadores que passaram por lá. Obrigado, né? Ronaldo. É porque você me perturbou ali atrás ali. Eu sei, mas você foi campeão pelo Cruzeiro. Obrigado, Ronaldo. Você perguntou do Ancelotti, né? Isso. Ah, tá, obrigado. Obrigado pelo Cruzeiro. Veja bem. A questão se trata de um treinador que dispensa qualquer comentário aqui. Isso é fato, né? A gente sabe que é o multicampeão pelo Real Madrid, né? E outros clubes que ele foi treinador também. Então não tem como a gente falar absolutamente nada. Agora só que ele está vindo do Brasil. E a gente sabe que o Brasil, Bel, é resultado. O que vai dizer se ele foi bom ou não para a seleção brasileira são os resultados que ele pode proporcionar à seleção brasileira. Porque, infelizmente, em termos de, vamos dizer assim, de amizade, né? Aquele amor que o torcedor brasileiro tinha com a seleção acabou um pouco. Tomara que ele consiga resgatar isso agora, que é um grande treinador, isso aí não há dúvida. E ontem, né, ele já tocou nesse assunto numa coletiva de imprensa no Real Madrid, deixou bem claro que ainda está na equipe e que vai pensar na seleção lá para frente, mas vamos ver como é que foi essa entrevista coletiva do Ancelotti. Muitas perguntas feitas em relação à seleção brasileira, o que chegou a chatear o Ancelotti em determinado momento. Ele repetiu inúmeras vezes que tem contrato com o clube espanhol, que vai seguir como treinador até o dia 25 desse mês, quando chega o fim o Campeonato Nacional. E que a partir daí, a partir do dia 26, ele vai começar a pensar na seleção brasileira, deixando muito claro todo o respeito dele pelo clube. Obviamente desde el día 26
voy a ser el entrenador de Brasil y todavía hoy soy el entrenador de Real Madrid. Quiero acabar bien este tramo final de esta fantástica aventura aqui. O Ancelotti também falou que as coisas no futebol são como na vida, ciclos se encerram, que ele nunca imaginou que poderia ser treinador do Real Madrid por 6 anos, se a gente somar as 2 passagens dele, que será para sempre um torcedor madridista. Aliás, Ancelotti é o maior técnico da história do clube, venceu 3 vezes a Liga dos Campeões, 2 vezes o Campeonato Espanhol e tantos outros títulos, um total de 15 troféus. Os primeiros compromissos de Ancelotti com a seleção brasileira serão nos dias 5 e 10 de junho, nos jogos contra o Equador e o Paraguai, pelas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo. De Madrid, João Venturi. Valeu, João. Você quer fazer uma pergunta para o Ronaldo, Rafael? É que o Ronaldo fez Vê lá, aí, você vai perguntar aí. Você sabe que a gente é parceiro, que é dupla de ataque. É igual Edmundo e Romário quando brigar. Tá. Mas assim, você fez o curso de técnico da seleção brasileira. A turma lá fica incomodada por esse discurso de que o Brasil não fabrica mais técnico? E o que você sente lá? Que esse curso de técnico ele prepara para bater de frente com o mercado português, argentino, por exemplo? É uma coisa pergunta muito boa, viu, Bela? Claro. Pergunta muito boa, porque lá realmente se a gente vê os treinadores que estão ali sendo trabalhados, que a maioria lá já são treinadores. Bom, lá para fazer o curso pela exigência da CBF. E a gente realmente vê esse tipo de comentário lá. Essa desvalorização, vamos dizer assim, do próprio treinador brasileiro, tá? Quando a CBF te proporciona a oportunidade e a possibilidade de você desenvolver mais o seu conhecimento, em contrapartida, os clubes do Brasil e a própria seleção brasileira, a própria CBF, traz treinadores de fora para trabalhar no Brasil. O que a gente entende com isso? O que nós, treinadores, vamos dizer assim, a gente entende com isso? Que o Brasil não tem treinador